Olá pessoal, meu nome é Lenise Mota e como tema de palestra para esse congresso eu vou falar sobre as vacinas recombinantes, as suas formas de produção e a aplicação contra doenças. Esse tema ele é um tema bastante pertinente até porque sabemos que as formas de se produzir uma vacina mudaram ao longo do tempo. Então, inicialmente, lá pelo século XVIII, Jenner ele descobriu uma forma de prevenir a população contra a varíola, inclusive foi uma doença que ela foi erradicada. E a forma de se produzir essa vacina era, digamos, uma forma mais primordial, que utilizava o antígeno inteiro, mas com o avanço das técnicas, aprimoramento, foi possível utilizar novas tecnologias para se produzir uma vacina. E a palestra, inclusive, vai focar em uma delas, que são as vacinas recombinantes. Aqui eu trouxe uma breve apresentação sobre a minha formação. Eu sou biotecnologista, formada pela Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, e atualmente eu sou mestranda pelo Programa Multicêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. E durante a minha graduação eu tive o prazer de entrar em contato com as vacinas recombinantes de subunidade e também com o método diagnóstico ELISA. Então essa apresentação ela não vai ser só sobre as formas de se produzir, mas eu também quero trazer um pouco da minha experiência no meu laboratório, de forma a facilitar mais o aprendizado de vocês. E para iniciarmos, eu trouxe aqui uma breve introdução sobre a biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas, já que a biotecnologia ela é uma ciência multidisciplinar e é aplicada em diversas áreas, como a área ambiental, a área de alimentos, a área industrial, e também a área da saúde, que é aí que as vacinas elas recebem destaque, por ser uma forma de prevenção contra infecções. Então, quando a população, em grande parte, ela é vacinada, como também a maior parte já entrou em contato com algum tipo de patógeno e ocorreu a melhora, isso produz uma imunidade de rebanho. E essa imunidade de rebanho faz com que a recorrência do patógeno dentro da população ela diminua. E, como eu falei, existem novas formas de produzir vacinas, já que houve o aprimoramento das técnicas. E nesse quesito de aprimoramento pode ser citada a tecnologia do DNA recombinante, que produziu uma revolução biotecnológica, já que a partir desse DNA foi possível produzir proteínas, por exemplo, através da inserção de um gene de interesse em um vetor. E, inclusive, isso vai ser peça-chave para essa palestra. E também deve ser citado que as vacinas elas continuam sendo o melhor custo-benefício, já que é uma alternativa barata, como também é uma forma, como eu falei, de prevenir a população contra a infecção, ou seja, antecede a infecção. E no caso de um tratamento, o tratamento é um estágio onde o indivíduo já está doente, portanto, vão precisar de técnicas mais especializadas para poder tratar a doença, infecção que esse indivíduo está acometido. E aqui eu trouxe uma breve noção sobre a imunologia, tanto a resposta imune inata e adaptativa, que ocorre ao longo da exposição a um patógeno. E, por exemplo, aqui eu trouxe a imagem de um micro-organismo que ele acaba conseguindo ultrapassar as barreiras epiteliais, que inclusive essas barreiras epiteliais elas vão produzir antibióticos naturais, que são responsáveis por tentar evitar que esse micro-organismo penetre na região interna. Mas quando ele consegue passar por essa barreira, existem células do sistema imune que vão ser responsáveis, por exemplo, pela fagocitose desse micro-organismo, como é o caso da ação dos fagócitos, como também tem outras células envolvidas nessa contenção desse patógeno. E é importante dar destaque para as células dendríticas, já que essas células elas vão estar responsáveis pelo reconhecimento, pela apresentação, no caso do micro-organismo, aos linfócitos B e T, que são células mais especializadas do sistema imune, e essa imunidade que envolve esses linfócitos é chamada de imunidade adaptativa. E os linfócitos B, eles vão culminar na produção de anticorpos e os linfócitos T vão culminar na produção de células T efetoras, e vocês conseguem perceber
que isso ocorre a partir de 1 a 7 dias de infecção, enquanto a imunidade inata são nas primeiras horas. E aqui eu trouxe sobre a formação de células de memória, que vai ser importante para vocês entenderem no que consiste a vacinação. Então, primeiramente, ocorre o reconhecimento do antígeno, no caso, que são as regiões que são reconhecidas por essas células, e essas regiões vão possuir epítopos, e esses epítopos que são reconhecidos pelas células do sistema imune. Então, vai ocorrer a ativação do linfócito, que, como eu falei, são células mais especializadas, vai ocorrer também a eliminação do antígeno, e, no final, vai ocorrer essa formação de células de memória, que vão ser importantes, inclusive, para quando ocorrer uma outra infecção pelo mesmo antígeno, o corpo ele possa responder rapidamente contra essa infecção. E as vacinas, elas se baseiam justamente em produzir uma infecção, só que não vai ocorrer como a infecção natural, porque a infecção natural ela vai ser mais grave, e as vacinas elas procuram atenuar, por exemplo, diminuir essa virulência desse patógeno para poder produzir só essas células de memória, mas sem causar muitos danos aos indivíduos vacinados. E as vacinas elas são divididas em 3 gerações, a primeira, segunda e terceira geração. E a primeira geração ela é marcada pela produção das vacinas primordiais, foram as primeiras vacinas a serem produzidas. E pode ser citada as vacinas vivas atenuadas e vacinas inativadas, que inclusive é importante citar que nessa geração era utilizado o patógeno inteiro. Então, o que ocorria era alguma forma de atenuação da virulência, poderia ser, por exemplo, como pode ser visto hoje, a utilização de meios de cultura que vão acabar produzindo mutações, já que não vão estar todos os nutrientes, por exemplo, para esse patógeno. E as vacinas inativadas utilizam métodos químicos ou físicos para poder inativar o patógeno e daí ele ser uma população vacinal que não vai prejudicar o indivíduo a ser vacinado. E como segunda geração, eu posso citar aqui as vacinas de subunidade, que, como o próprio nome sugere, vai ser utilizado partes do micro-organismo, inclusive vai ser o foco dessa apresentação. E também pode ser citado aqui, como na terceira geração, as vacinas de ácidos nucleicos, ou seja, as vacinas de DNA e as vacinas de RNA. Porém, em relação às vacinas de DNA, alguns estudos ainda estão sendo feitos, até porque existe um certo risco na sua aplicação. E em relação às vacinas recombinantes, que vai ser o tema principal da nossa palestra, essas vacinas elas são baseadas na tecnologia do DNA recombinante, que, como eu falei, esse DNA ele vai ser um vetor, que pode ser um plasmídio, por exemplo, e esse vetor ele vai receber um gene de interesse que vai culminar, no final, na produção de uma proteína, por exemplo. E essa tecnologia do DNA recombinante, ela já foi muito aplicada, mas ela é cada vez mais especializada até porque existe um aprimoramento das técnicas, houve e há um aprimoramento das técnicas ao longo dos anos. E eu trouxe também aqui como um destaque a vacinologia reversa, que através da aplicação desta foi possível predizer alguns epítopos, por exemplo, que seriam de interesse para a vacinação, e utilizando a bioinformática e as noções de biologia molecular, que eu vou abordar mais à frente. E também vou destacar sobre o uso de vetores nessas vacinas recombinantes, como os vetores de clonagem e o vetor de expressão, e o uso de sistemas heterólogos, que vai ser justamente para receber esses vetores e ser o maquinário a produzir o produto de interesse, como, por exemplo, uma proteína. E essas vacinas elas buscaram produzir uma maior segurança, já que tem técnicas mais aprimoradas de purificação. E, no caso, como elas são bastante purificadas, a imunogenicidade do patógeno
ela acaba sendo comprometida e, por isso, é necessário, no caso, a utilização de um adjuvante para potencializar a resposta imunológica, mas esses termos vocês vão ter mais entendimento ao longo da palestra. E aqui eu trouxe uma visão geral sobre a construção do vetor e seleção, lembrando que o vetor ele pode ser de clonagem e de expressão. No caso do meu laboratório, para a produção desse vetor, no caso, o desenho desse vetor, nós utilizamos o Vector NTI versão 11, que é um software que ele é capaz de fazer o desenho tanto do vetor, como também dos primers, para depois desse primeiro desenho, aí sim poder ser produzido por uma empresa, e essa empresa ela entregar aos laboratórios para esses laboratórios poderem começar a fazer os experimentos de bancada, como no caso a amplificação, a digestão enzimática, o screening e a propagação. Então essa amplificação vai ser justamente a utilização da técnica de PCR, que é para amplificar o DNA, e vai ver essa questão dos primers, se eles estão bem anelados ou não. A digestão enzimática é para poder juntar o vetor de clonagem e expressão ao gene de interesse e tanto cortar as regiões que vão ser utilizadas, como também ligar as regiões através de enzimas. E também vai ocorrer o screening, porque a partir dessa produção de, por exemplo, plasmídios recombinantes, que é o caso do meu laboratório, esses plasmídios eles podem acabar não tendo sido ligados direito. Então, precisa haver uma triagem para ver se esses plasmídios eles foram realmente ligados e se eles podem ser realmente utilizados para a produção da proteína, que é também o caso do meu laboratório. E a partir daí que pode ocorrer a propagação desses vetores. E aqui eu trouxe uma representação da construção do vetor, como eu falei, pelo Vector NTI 11. E aqui eu trouxe, no caso, uma sequência, que vocês podem ver que seria, no caso, o gene de interesse e o vetor de clonagem e expressão. E quando vocês utilizam esse software, vocês precisam ter em mente algumas características do vetor de vocês, como também do gene. E através do NCBI vocês podem obter a sequência do seu gene de interesse. Então, quando vocês vão fazer o desenho, vocês têm que levar em conta as enzimas que vão ser utilizadas, porque, como eu falei, vai ter uma etapa de digestão enzimática, tanto para cortar o gene, como também para poder colocar ele dentro desse vetor. E essas enzimas escolhidas, elas precisam ser capazes tanto de cortar esse gene de interesse, como também elas precisam ser capazes de cortar a região do vetor. Não pode ser uma enzima para esse gene de interesse e uma enzima para esse vetor. Elas precisam ser iguais. Então, a partir da utilização da escolha das enzimas, vai ter uma simulação se elas conseguem cortar a área de interesse de vocês, como também a do vetor. E isso vai seguir alguns outros passos que vai envolver a remoção do peptídeo sinal, também vai envolver a questão do corte da região, do corte dessas enzimas, como também vocês podem, a partir desse software, fazer o desenho dos primers que vão ser próprios para amplificação do DNA. E, como eu falei, quando vocês já tiverem as enzimas, o vetor e também o gene de interesse em mãos, vocês vão poder fazer o processo de amplificação por PCR, que consiste em ter, ter um DNA molde, e esse DNA molde ser desnaturado através de um equipamento que é o termociclador. E quando ele é desnaturado, tem a sequência, ela vai ser separada, no caso, em duas sequências diferentes. E essas fitas, elas vão ser pareadas com os primers, que também vão ser utilizados, vão ser desenhados por aquele
por aquele software. E aqui vocês percebem que eles se anelam a essas sequências. E a partir desse anelamento, com a utilização da TAC polimerase, que também está presente nesse tipo de reação, vai ocorrer a extensão dessas fitas. E com a extensão dessas fitas, o que era uma fita vão se tornar duas. Aqui eu trouxe até o exemplo de vai depender quantos ciclos a sua PCR ela vai possuir. Vocês podem perceber que inicialmente tem uma fita de DNA, aí como eu falei, vai ocorrer a separação dessas fitas em duas, e daí o anelamento dos primes, que está aqui representado em rosa, e a extensão com a TAC polimerase, que vai formar no final duas fitas. Então, duas fitas, depois vão se tornar 4 fitas, e assim por diante. E aqui eu trouxe também a etapa do screening, lembrando que eu vou tentar explicar de uma forma mais simplificada, inclusive a etapa que estamos no nosso laboratório atualmente, então eu ainda não tenho resultados para trazer, para mostrar para vocês, para ficar mais visual, mas aqui eu quis trazer mais ou menos o que seria essa técnica, que no caso a gente utiliza a PCR, a eletroforese, e nessa eletroforese vai haver o marcador, como também vai haver, digamos, o vetor padrão, que você vai precisar para comparar esse vetor sem o gene de interesse e o vetor com o gene de interesse, que no caso vai ter outra coluna aqui e outra coluna aqui. E essa coluna aqui, ela vai ter o vetor ligado, e isso vai ser obtido através, primeiramente, da transformação e do cultivo dessas células. E aí essas células elas vão formar, né, colônias isoladas, e essas colônias elas vão ser utilizadas para fazer essa etapa do screening. Então, com essas colônias, com um tampão, vai ocorrer essa obtenção para que vocês coloquem na parte da eletroforese de DNA e possa comparar as bandas. No caso, essa banda que vai ser do vetor padrão, ela vai estar mais embaixo, e o vetor ligado vai estar mais em cima, até porque esse vetor ele vai ser mais pesado do que esse, porque vai ter o gene ligado. Teoricamente é para estar ligado, porque como eu falei, essa triagem é para justamente você ver se a construção do seu plasmídio e a ligação do gene de interesse deu certo realmente. E depois dessa etapa, você precisa também fazer uma eletroforese da digestão enzimática. Então, vai ocorrer também a aplicação desse vetor digerido para poder ver se vai aparecer os insertos que vão indicar se a digestão realmente deu certo e a ligação deu certo desse gene de interesse. E aqui eu também trouxe uma visão geral das etapas após a construção desse vetor e da etapa de amplificação, do screening e da propagação. Vai ocorrer a etapa de expressão. Então, primeiro vai ter, como eu falei, o isolamento do gene de interesse, a ligação do gene ao vetor, lembrando que, né, essas etapas vão ser em bancada, e vai ocorrer a transformação. Dessa vez não é a transformação que vai levar em conta como final o screening. Essa transformação já é para uma questão de expressão a partir da escolha dos plasmídios que deram certo. Eu falo plasmídios porque é o que eu tenho conhecimento, mas poderia ser outro vetor, como por exemplo um cosmídio. E essa transformação ela vai ocorrer pode ocorrer tanto por choque térmico como por eletroporação, mas existem outras formas de transformar células. E vai haver a seleção dos clones transformados, eu vou explicar mais à frente, e a multiplicação e expressão, que no final vai culminar na produção de uma proteína. E aqui eu trouxe a representação do que seria a expressão heteróloga. Primeiramente, como eu falei, vai ocorrer a ação das enzimas de restrição que vão cortar áreas de interesse, e isso vai produzir um DNA de interesse para ser inserido num plasmídio, por exemplo, num vetor. E a DNA ligase, ela vai ser a enzima responsável por ligar esse gene
ao vetor. E depois dessa ligação, esse plasmídio, a partir da escolha e seleção dos plasmídios que deram certo, ele vai ser introduzido num vetor e essa introdução do vetor vai ocorrer em um sistema de expressão e a partir daí vai ocorrer a clonagem desses vetores e os clones de interesse eles vão ser selecionados por um meio de cultura que possui, por exemplo, um antibiótico que poderia ser a ampicilina. E aqui eu trouxe uma versão mais simplificada do experimento em bancada, que no caso vai ocorrer uma expressão heteróloga. Para quem não sabe, essa expressão heteróloga é quando um sistema de expressão, por exemplo, uma bactéria, ela vai receber um DNA exógeno e a partir dessa recepção, inserção, ela vai ser capaz de produzir um produto que normalmente ela não produziria. Então, inicialmente, esse DNA ele é posto juntamente com essas bactérias e através de um método de transformação, por exemplo, aqui o choque térmico, esse DNA ele vai ser capaz de entrar dentro dessa bactéria. E a partir daí, essa bactéria ela vai ser chamada de bactéria transformada. E para selecioná-la, para selecionar as colônias que foram transformadas, é utilizado um meio de cultivo com antibiótico, para justamente selecionar só as colônias que vão ser de interesse, que vão conter esse plasmídio. Para depois terem as etapas seguintes, que, por exemplo, vai culminar na produção da proteína através da indução da expressão, que é a partir de um indutor. E quanto às vacinas recombinantes de subunidade, lembrando que aqui eu trouxe o método da produção de uma expressão heteróloga, aqui está a representação de uma vacina, do que vai ser uma vacina recombinante de subunidade. Mas caso fosse uma vacina de DNA, por exemplo, ou vetor viral, não ocorreria essa questão da obtenção dessa proteína. A questão da produção da proteína já ocorreria no corpo do indivíduo. Em relação às vacinas recombinantes de subunidade, como eu falei, vão ocorrer etapas seguintes, que vai consistir na obtenção dessa proteína. Por exemplo, uma proteína intracelular vai ser necessário o rompimento da membrana, e também tem que ocorrer uma confirmação posterior no sentido de, será que essa expressão realmente ocorreu? No caso do meu laboratório, nós utilizamos o Western blot, e no caso da purificação, nós utilizamos a cromatografia de afinidade ao níquel, mas poderia ser outro tipo de cromatografia. Lembrando que essa purificação, justamente ela precisa ser verificada através da eletroforese de proteína, que vai demonstrar se essa proteína ela realmente foi purificada, e também seguirá os processos de diálise, como também da quantificação para ter noção do rendimento. Até porque se não chegar ao rendimento esperado, vai ser necessário uma outra expressão para poder sanar essa necessidade. E aqui eu trouxe um exemplo de experimento feito no meu laboratório, que é justamente aquela etapa anterior ao screening. Lembrando que, como eu falei, ocorre duas transformações, uma antes do screening e depois de já ter escolhido os plasmídios que deram certo, digamos. E aqui foi feito o cultivo do sobrenadante, como também o cultivo do pellet. E esse pellet ele é mais concentrado, por isso que existem aqui várias colônias, enquanto nessa placa aqui só existem algumas e são mais isoladas. Portanto, a escolha seria das colônias que são mais isoladas para poder fazer as etapas que vão anteceder aquela visualização da eletroforese do DNA. E quanto à cromatografia de afinidade, que é o experimento que nós utilizamos para a purificação da nossa proteína, o que ocorre é a utilização de uma coluna, e nessa coluna ela vai ser capaz de, quando é inserida a proteína, que é a solução com a proteína,
essa proteína ela vai se ligar a um ligante que vai estar contido nessa coluna. E depois vai ser adicionado uma solução, e a partir dessa solução, a proteína ela vai se desprender, enquanto uma substância presente nessa solução ela vai se ligar por possuir maior afinidade. E é a partir daí que a gente consegue purificar a proteína. E quanto ao método de vacinologia reversa, eu só quero aqui destacar que possibilitou um maior aprimoramento dessas técnicas de produção de vacinas recombinantes. Então, no caso, é utilizado a área de biologia molecular e bioinformática, e a partir daí é possível fazer predições e produções sintéticas a partir de um computador. Então, essas predições, elas vão se basear, por exemplo, na predição de epítopos. Os epítopos vão ser aquelas regiões que vão ser reconhecidas pelas células do sistema imune. E também pode ocorrer a predição da antigenicidade, imunogenicidade e alergenicidade. Lembrando que a antigenicidade é a capacidade do micro-organismo dele ser reconhecido pelo sistema imune, e a imunogenicidade ela vai estar relacionada justamente à ativação desse sistema imunológico. E a alergenicidade é justamente para ver se ocorrerá reações alérgicas ou não. E também é possível fazer a avaliação da similaridade de sequências, que vai ser importante justamente para o caso de uma imunização cruzada, por exemplo. E também pode ocorrer a simulação da resposta imune. E aqui eu trouxe só uma representação da visão computacional de algumas estruturas. Em a gente pode notar a presença da proteína spike, e nessa figura B é a representação de uma toxina, de uma bactéria. Então, eu só quero demonstrar que essa estrutura tridimensional ela pode ser desenhada, e daí vocês vão ter acesso ao domínio dessas proteínas, vai ver a questão do enovelamento, do dobramento, até porque isso vai ser importante para o reconhecimento pelas células do sistema imune. E aqui, sobre as vacinas recombinantes, eu só quero citar algumas características dos vetores de clonagem. Eles precisam conter uma origem de replicação, como também um marcador de seleção e também um sítio de múltipla clonagem. Vocês viram anteriormente que existe aquela imagem do vetor, do desenho do vetor naquele software, e ele possui visivelmente um marcador de seleção. No caso daquele exemplo, o marcador de seleção é o gene de resistência à ampicilina, e, portanto, quando vocês forem fazer o cultivo das bactérias transformadas, esse marcador de seleção vai ser responsável por crescer apenas as colônias que possuem resistência à ampicilina, por exemplo, que é um antibiótico utilizado. E a origem de replicação, como o próprio nome diz, para ocorrer a replicação desse vetor de clonagem, e também o sítio de múltipla clonagem, lembrando que vai ter que ter aquelas regiões com sítios de restrição para as enzimas se ligarem. E aqui são alguns exemplos de vetores de clonagem, pode ser citado o plasmídio, o fago, que é o bacteriófago, o cosmídio e as leveduras sintéticas. No caso, o plasmídio, vocês sabem que é o DNA circular das bactérias, que está, inclusive, relacionado à resistência de algumas. O bacteriófago é aquela questão do vírus que é capaz de fagocitar uma bactéria. E o cosmídio, ele vai ser uma junção do plasmídio e do fago, e as leveduras sintéticas vão ser leveduras que elas vão ser montadas a partir daquele advento da vacinologia reversa, por exemplo, da bioinformática, no caso. E quanto aos vetores de expressão, eles precisam ter um promotor forte induzível, até porque eles vão fazer a transcrição e tradução da proteína. Quanto a vetores que são procarióticos, precisam ter essa região RBS, e eucarióticos precisam ter sinal poliar, mas não se restringe somente a sinal poliar. É tudo uma questão de mudanças pós-transcricionais e pós-traducionais.
porque, por exemplo, a bactéria ela não vai ser capaz necessariamente de fazer algumas dessas mudanças, até porque é procariótico, enquanto as nossas células elas são eucarióticas. Então, uma bactéria produzindo um produto que vai ser de interesse para humanos, talvez não seriam capazes de produzir essas mudanças e, portanto, comprometeriam a formação do produto. Tanto é que o mais indicado seria utilizar o mais próximo, como, por exemplo, a levedura, que é eucariótica. E eucarionte. E, no caso, também precisa haver a região de fusão a peptídeos específicos e sinais de secreção de proteínas carreadoras. Quanto aos sistemas de expressão, podem ser bactérias, podem ser leveduras, células de mamíferos e células de insetos. Lembrando que na literatura o que mais é visto são as utilizações dessas bactérias e leveduras. Lembrando que as leveduras, células de insetos e as células de mamíferos vão ser eucarióticas, enquanto as bactérias vão ser procarióticas, portanto, aquelas mudanças pós-transcricionais e traducionais, elas podem ser afetadas. E quanto à transformação de células, elas podem ocorrer por meio do choque térmico e da eletroporação. No caso do choque térmico, é utilizado um íon, que é capaz de desestabilizar a membrana, de neutralizá-la, e a partir daí vai facilitar a entrada do DNA exógeno. E esse choque térmico ele é feito através da inserção desse microtubo que está sendo utilizado para a transformação no banho-maria e logo depois no gelo, para permitir que esse DNA ele consiga entrar dentro da célula. Pode ser bacteriana, pode ser células de leveduras, enfim, vai depender do sistema de expressão que for escolhido. E em relação à eletroporação vai ser necessário a presença de um equipamento, que é o eletroporador, e também do preparo anterior dessas células, que elas precisam ser células eletrocompetentes. E no caso do nosso laboratório, a gente utiliza o glicerol, a gente faz várias lavagens dessas células para que elas se tornem mais permeáveis. E aí, com o eletroporador, a voltagem que é imposta faz com que o DNA ele entre dentro dessas células. Aqui eu trouxe alguns exemplos de adjuvantes vacinais, lembrando que esses adjuvantes são importantes para potencializar a resposta imunológica. Então, existem adjuvantes de depósito, carreadores e estimuladores. Lembrando que o de depósito, como exemplo aqui, eu trouxe adjuvante à base de óleo. E como é um adjuvante de depósito, ele faz com que o antígeno ele fique mais tempo naquela região sem ser degradado. O carreador vai levar esse antígeno até uma região de interesse, como, por exemplo, pode ser citado aqui, exemplo de adjuvante, o lipossoma. E estimulador vai justamente estimular mais ainda a resposta imunológica na expressão de co-estimuladores, e pode ser citado adjuvante completo de Fronde. Lembrando que esse adjuvante ele é para ser utilizado apenas na primeira dose, porque ele produz algumas reações alérgicas. E quanto aos tipos vacinais de vacinas brasileiras, pode ser citado tanto a vacina contra a hepatite B e de HPV. Lembrando que a HPV, por exemplo, ela é produzida em células de levedura, por aquele mesmo mecanismo que eu falei de transformação de células. E também a hepatite B é uma vacina de subunidade, e é justamente vacinas mais purificadas que vão precisar de um adjuvante para poder potencializar a resposta imunológica. E aqui eu trouxe um exemplo de vacinas que foram utilizadas na Covid-19, que exemplifica bem detalhadamente, bem simplificadamente, os tipos de geração. Em relação à primeira geração, foi utilizada, por exemplo, a Coronavac, que era uma vacina de vírus inativado. Quando a segunda geração foi utilizada a americana Novavax, que é utilizando proteínas do vírus, que são reconhecidas pelas defesas do corpo. E quanto à terceira geração, pode ser citado tanto as vacinas da Pfizer, que
se baseava em RNA mensageiro, como também a da Oxford, que foi a AstraZeneca, que produzia, que era responsável, no caso, da utilização de adenovírus, que era justamente um vetor viral para que o indivíduo vacinado ele conseguisse produzir essa proteína spike, que é a proteína do COVID, dentro das próprias células. E a partir dessa apresentação, eu quero agradecer a presença de todos até aqui. Aqui estão os meus contatos, tanto e-mail como redes sociais, inclusive do meu laboratório e da Liga Acadêmica de Biotecnologia que eu participo. E vocês podem tirar dúvidas, me mandarem mensagem, eu vou tentar ser o mais rápido possível em respondê-las. E espero que tenha facilitado muito o entendimento sobre as vacinas recombinantes e tenham, inclusive, expandido a margem de aprendizado de vocês. Muito obrigada.